Boa tarde a todos, aqui é o pastor Pedro, passando nesta tarde de domingo, dia 12 de abril de 2026, para deixar mais uma palavra de Deus que vem ao meu coração e ao coração de todos aqueles que crêem. Então vamos para a leitura da palavra e depois uma luta de explicações, amém? Vai falar sobre o pecado de Israel e o seu castigo. Vai ficar em Oséias capítulo 13, a partir do versículo 5. Diz assim para nós a palavra: Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se. Deus está falando da soberba. E esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como um leão, como um leopardo. Espiarei no caminho como um urso que tem perdido seus filhos, ou seus filhotes. Então lhes romperei as teias do teu coração, e ali os devorarei, como um leão. Então as feras do campo os despedaçarão. Para a sua perda, ó Israel, te rebelastes contra mim, contra o seu ajudador. Deus estava falando para o povo que ele tirou lá do Egito. Israel é o povo de Deus, os que estão servindo a Deus. Hoje é para nós também esta palavra. Nós não podemos deixar a soberba entrar em nossos corações, nem o orgulho, nem a prepotência, nem a altivez. Então, nós todos somos iguais diante de Deus e não podemos deixar que nada tome o lugar de Deus. Porque muitos pensam e falam que Deus é só amor, Deus é só fidelidade, Deus ele é bondade, é benignidade, misericordioso, que ele vai salvar todo mundo, vai salvar todos que creem no Filho dele, o Senhor Jesus. Mas aqui Deus estava irado contra o povo de Israel, que ele tirou lá do Egito, da servidão de Faraó. Passaram pelo Mar Vermelho, Deus abriu, e quando eles acabaram de passar, os inimigos vinham atrás. Deus destruiu a todos, matou todos ali, que servia a Faraó. Entraram no deserto, Deus fez uma coluna de fogo, porque no deserto de manhã, durante o dia, né? É quente. Aí a coluna de fogo, ela fazia esfriar, ficar numa temperatura boa, ambiental, para que o homem sobrevivesse ali durante o dia. E depois à noite, quando esfria, a coluna esquentava o povo. Mesmo assim, eles continuavam murmurando. Durante 40 anos, eles ficaram sofrendo no deserto, ao qual eles murmuravam muito. Depois Deus dava a riqueza, eles ficaram soberbos, orgulhosos e presunçosos. Então Deus falou que ia destruir todos. Lá em Números 14, está falando sobre isso. Quando Deus os destruiu porque eles tentaram ao Senhor. Jesus disse para nós: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós não podemos tentar a Deus, não murmurar e nem ficar tomando seu nome santo em vão. Então Deus matou a todos porque eles murmuraram e tentaram a Deus. Então Deus viu aquilo ali, Moisés foi orar e Deus falou: não ore, eu vou matar a todos, por causa da desobediência, da murmuração, da soberba e da orgulho e da perda de tudo que eles tinham. Eles se rebelaram, ou seja, se ficaram orgulhosos, soberbos e tentaram ao Senhor. Aí Deus matou todos, porque Deus havia abençoado a terra de Israel e feito prosperar seus habitantes. Por causa de suas riquezas, sucesso, eles haviam se tornado autossuficientes e a ponto de acharem que não precisavam mais de Deus e nem da sua palavra. Semelhantemente, os servos de Deus hoje, né, que têm bênçãos em abundância frequentemente, são tentados a achar que não precisam mais buscar ao Senhor, a Deus.
e a ajuda de Deus. Eles revelam em seus corações e mentes com tendências a fixar valores terrenos. À semelhança de Israel, os crentes são contagiados pela soberba, esqueceram de Deus e serão por ele castigados. Então Deus castiga, Deus mata, Deus matou todos lá. E lá também Sodoma e Gomorra, quando não tinha vindo o Senhor Jesus, mas o Senhor avisava através dos seus profetas, dos seus anjos. Deus avisou para eles, parem com o pecado. E lá o pecado que mais cresceu foi os pecados sexuais, ao quais está acessível a todos aí na pornografia. Aquilo é abominável para Deus. Então eles não paravam com seus pecados e Deus destruiu todos. Hoje Deus enviou Jesus para nos libertar, nos salvar e nos levar para o céu. Como está escrito aqui em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que todo mundo fosse salvo por ele. Então salvação é só através de Jesus. Não tem outro nome a qual o homem possa ser salvo. Atos capítulo 4, versículo 12, vai falar sobre isso. Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque se ensoberbeceram, ficaram ricos e ali foram inventar aqueles pecados sexuais aos quais está exposto aí para todos, a pornografia. Então não está diferente do tempo de Noé, quando Deus destruiu a todos também, ali, não sobrou nada, só os que entraram na arca. Essa arca, ela representava Jesus. Então, hoje, Jesus está aí para todos, para salvar a todos que nele crê, como ele disse lá em Marcos, capítulo 16, a partir do 15 em diante. Vai e preguem o evangelho a todas as pessoas. A que crerem e for batizada será salvo. A que não crer já está condenado. Porque nossos pais jogou água na nossa cabeça. Nós não tínhamos pecado, nós éramos frutos do pecado. Hoje Jesus está aí dando um grande exemplo, lá em João capítulo 3 também. Vai começar a falar sobre o batismo de Jesus. Também está lá em Mateus capítulo 3 em diante também. Então Jesus ele se batizou com 33 anos. Depois ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou e mandou pregar o evangelho a todas as pessoas. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. Por que batizar tarde? Já velho, porque de 12 anos em diante, nós já sabemos o que é pecado. Aí então recebe a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, passa a viver uma novidade de vida, dirigida pelo Espírito Santo. Então não deixa a soberba entrar no teu coração, seja obediente a Deus, reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que Deus vai te levar para o céu e livrar eles, a todos que receberam ele, da ira futura de Deus, lá no lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Quem não crer vai para o inferno e depois do julgamento final serão tirados todos do inferno e juntamente com os outros serão lançados no lago de fogo, saber a segunda morte. Lá vai ser despejada a ira de Deus. Então tomem cuidado, creia na palavra do Senhor, porque isso aqui não é para amaldiçoar ninguém, mas do contrário, é para abençoar, porque Deus não quer que ninguém se perca. Lá em Ezequiel capítulo 18, a partir do 19 e 20, os versículos 19 e 20. Então fiquem todos com Deus, da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos possam crer e o receber como Senhor e Salvador da sua vida, para que um dia todos nós possamos nos encontrar lá no céu com Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, fiquem na paz, uma ótima tarde, um final de semana excelente, e uma semana abençoada para todos, no nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.